Gente, o inverno chegou! É, tá certo, chegou no fim de setembro, né, quando já era pra ter ido embora, mas enfim, chegou. E o inverno é aquela estação boa pra ler, pra comer e pra ver filme, não necessariamente nessa ordem. Por isso, nesse vídeo eu vou indicar pra vocês quais são os 5 livros que viraram filmes, ou os 5 filmes que foram inspirados em livros, tanto faz, que eu mais gosto pra você assistir nesse inverno, enquanto estiver comendo uma coisa bem gorda, de preferência uma barra de chocolate. E vamos começar logo esse vídeo, e senão eu vou comer tudo isso aqui sozinha. Então vamos lá, gente. Em quinto lugar, eu separei Orgulho e Preconceito, que é um vídeo que eu já fiz aqui no canal, já fiz essa resenha também. É até engraçado. Outro dia eu recebi um comentário de uma menina que dizia que tinha ficado muito surpresa com essa indicação, que ela nunca tinha lido nada de Jane Austen, mas que ela gostou do livro do Orgulho e Preconceito que eu resenhei, por saber que ele se passava na Inglaterra e ela gostava de tudo que se passa na Inglaterra. Ao que eu respondi: minha filha, se você gosta de coisas que se passam na Inglaterra, então você tem que parar tudo que você tá fazendo, larga tudo que você já leu na vida e pegue os livros da Jane Austen, porque são a definição da Inglaterra. A história é extremamente inteligente, ágil, surpreendente, maravilhosa, e a adaptação, a minha favorita, é essa daqui, da Keira Knightley, que foi, ela é recente, acho que ela tem uns 5 anos, um pouco mais. Não é tão famosa, talvez, quanto a adaptação da BBC inglesa, né, um canal lá na Inglaterra, que eles fizeram no começo dos anos 90. É muito clássico e eu acho que vocês podem encontrar essa série da BBC todinha aqui no YouTube, mas, enfim, eu acho que eu assisti quando eu era adolescente essa adaptação da Keira Knightley, por causa disso eu fiquei apaixonada por essa versão. Ela é extremamente delicada, todos os atores estão perfeitos nos seus papéis, então eu recomendo muito Orgulho e Preconceito. Inclusive ele tem o clima de inverno, ele é quentinho o filme, ele tem... é maravilhoso. Bom chocolate amargo, viu? É muito bom. Em quarto lugar, eu separei um livro que muita gente pensa que é 3, mas na verdade é um livro só, que é O Senhor dos Anéis, que na verdade são livros divididos assim, porque a edição original, um blocão de páginas, foi considerado pela editora muito difícil de vender, né? Um livro muito grande, então eles separaram em 3 partes, mas na verdade é um livro só, que é O Senhor dos Anéis. Quando você for assistir a trilogia do Senhor dos Anéis, eu até recomendo que você faça isso num fim de semana, porque você vai precisar de muito tempo livre. Eu lembro até quando saiu, eu nunca tinha ouvido falar de Senhor dos Anéis. Fui assistir no cinema, eu lembro que eu achei estranho, porque o primeiro livro, ou A Sociedade do Anel, acabava sem acabar, né? É só a primeira parte. Eu não sabia disso. Quando eu fui no cinema, eu me senti meio enganada, né? Porque eu queria saber o fim da história e o filme acabava sem, enfim, sem acabar, faltando muita coisa pra acontecer. E aí eu cheguei na minha casa, muito tempo depois descobri que eram, na verdade, livros, e pensei, já era, né? Vou ler os livros e vou descobrir o que acaba. Me tornei fãzaça do Senhor dos Anéis. Durante esse tempo, eu acho que era mais ou menos anos de 2002, 2003, esses livros voltaram com tudo à moda, então todo mundo tava lendo, todo mundo conversava a respeito. Eu peguei uma fase muito gostosa, né, que todo mundo falava do Senhor dos Anéis, então todos os meus amigos estavam lendo na época, eu adorei. Então eu recomendo bastante pra vocês que gostam de fantasia, de aventura, de épicos, leiam O Senhor dos Anéis e assistam os filmes também. Em terceiro lugar, mais um livro que eu já resenhei aqui, que é A Laranja Mecânica, um livro que constantemente eu preciso surpreender as pessoas, dizendo que é um livro porque a maioria das pessoas só se lembra do filme, o filme do Stanley Kubrick, que virou um ícone pop dos anos 70, na verdade eu acho que é um ícone do século 20. E eu recomendo que vocês leiam o livro primeiro e depois assistam ao filme, porque eu acho que a experiência do livro é ainda mais intensa e vocês vão compreender melhor as pirações do Stanley Kubrick no filme. Muita gente não faz isso, muita gente só assiste o filme mesmo, não chega a ler o livro ou chega a ler muito depois, mas eu fiz o processo inverso, primeiro eu li o livro e depois eu vi o filme, então eu recomendo que vocês façam esse caminho também, vale muito a pena, o livro é demais, é uma distopia, ele se passa num futuro meio incerto, um governo super autoritário e os protagonistas são uma gangue de adolescentes muito violentos, principalmente um adolescente chamado Alex, que vai passar por umas experiências
ciências aí científicas do governo. É muito legal, é uma história como nunca tinha sido escrita antes. Eu acho que até hoje não igualaram a genialidade dessa história em nenhum livro e também em nenhum outro filme. Em segundo lugar, o meu livro adaptado para o cinema favorito foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu contei pra vocês que eu assisti ao filme antes, o filme é do Fernando Meirelles. Assisti primeiro, fiquei muito impressionada com o filme. Achei um filme assustador, mas também muito tenso, né? Me colocou pra pensar, mas eu achei um filme muito assustador e tinham me dito depois que o livro era ainda mais intenso. E por causa disso eu passei anos com medo de ler o Ensaio sobre a Cegueira, porque eu pensava que se eu tinha me impressionado tanto com o filme, imagina então com o livro. E depois que eu confessei isso pra vocês, aqui em algum dos vídeos, e muita gente me recomendou, não, você tem que ler sim, você tem que ler sim, eu tomei coragem e fui ler o Ensaio sobre a Cegueira. E foi uma leitura super intensa, eu li em poucas noites, eu gosto de ler à noite, né? Eu li em poucas noites e mergulhei na história. É ainda mais fantástica do que o filme. Recomendo que vocês leiam. Aliás, todo mundo deve ler o Ensaio sobre a Cegueira, porque ele faz uma reflexão incrível sobre a sociedade. Se você quiser saber mais, veja também a resenha que eu fiz de Ensaio sobre a Cegueira, que foi uma das minhas resenhas favoritas aqui no canal. E antes de anunciar qual que é o meu livro que virou filme favorito, o primeiro lugar dessa lista, eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao livro Persépolis, da Marjane Satrapi. Eu já falei também desse livro em outros vídeos aqui do canal e na verdade eu não coloquei ele na lista normal porque ele é uma história em quadrinhos, então eu não quis misturar os gêneros, mas eu preciso resenhar esse livro aqui também no canal porque ele é praticamente um romance em quadrinhos, ele é uma biografia da autora, da Marjane. Ela é uma moça iraniana, ela nasceu no Irã no fim dos anos 60, começo dos anos 70, e ela vivenciou a Revolução Islâmica, a revolução que colocou os ayatollahs no poder. Então ela conta como que foi na infância dela a passagem de um estado que antes era laico para um estado religioso e toda essa revolução que aconteceu na vida dela. Ela conta de maneira muito sensível, muito bem-humorada. Então esse livro também virou filme, um filme muito legal. Ela acompanhou todo o processo pessoalmente de produção do filme, então ele é extremamente fiel ao livro. Eu recomendo que vocês leiam os quadrinhos e assistam o filme também. E chegou a hora do primeiro lugar, mas antes de falar qual é, eu quero colocar uma trilha sonora. Escutem! Sim, o meu filme inspirado num livro favorito, com certeza é O Vento Levou. Esse livro americano de 1936 que virou um clássico do cinema, até hoje nunca superado. Eu tenho um carinho enorme por esse filme, por esse livro também, porque ele era o favorito da minha avó, que já é falecida, mas eu cresci quando criança ouvindo a minha avó falando desse filme. Eu assisti esse filme quando eu era criança junto com ela. Ela me contava todos os detalhes do livro, então eu tenho um carinho, um apego. E essa edição que eu tenho, na verdade, ela não é muito boa. Ela pertenceu à minha avó, por isso que eu mantive. Ela tem até a dedicatória aqui, é uma versão super antiga, mas não é nada boa. Ela tem erros de revisão, ela, enfim, tem erros de digitação mesmo, não é uma tradução bem feita. Agora, saiu recentemente uma nova tradução, se eu não me engano, pela editora Record, de O Vento Levou. Vou colocar o link aqui embaixo, junto com os links dos outros livros também que eu indiquei aqui pra vocês verem. Eu só mantenho essa edição aqui com essa capa clássica do cartaz do filme, porque eu tenho um carinho, um sentimento, porque pertenceu à minha avó, mas na verdade esse livro aqui não é nada bom não. Tradução ruim, digitação problemática. Prefiram o link aqui que eu vou deixar aqui embaixo. Eu acho que a capa é até diferente, mas vale a pena porque essa edição, o texto não é lá muito bom. Bom, gente, então é isso. Esses são os livros que eu mais gosto com essas adaptações cinematográficas. Eu preciso parar de fazer essas pilhas aqui, que daqui a pouco eu não vou conseguir segurar mais. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou deixar, é claro, o link de todos esses livros que já caíram no chão aqui embaixo na descrição desse vídeo.
pra você comprar na Amazon, que você sempre ajuda o canal, sempre ajudando o Ler Antes de Morrer, que tá crescendo pra caramba. Muito obrigada. Deixa eu recolher esses livros que estão aqui embaixo. A gente se vê na sexta-feira. Não se esqueça que tem a continuação da resenha de Don Quixote. Muita gente comprou Don Quixote porque eu falei na semana passada, então não deixe de assistir a minha próxima resenha, em que eu vou dar várias dicas pra você ler Don Quixote de uma maneira segura, confortável, divertida, agradável e tudo mais. Beijo, até mais!